boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês para discutir questões que são importantíssimas nos dias atuais, e principalmente por ver uma plateia composta por gente jovem. E isso é muito importante porque são vocês que vão fazer a diferença, que vão trabalhar para que seja possível as mudanças que todos nós pensamos em realizar em nossas cidades. Eu não diria e nem penso em desenvolver aqui uma palestra, mas mais uma conversa, um diálogo, de mostrar para vocês aquilo que eu conheço em termos de planejamento, aquilo que eu pude vivenciar enquanto arquiteta, enquanto cidadã, tá? E aquilo que eu estou junto com a equipe de planejamento, buscando implementar no município de Tupã. Acredito que isso possa ser de alguma ajuda para vocês, uma vez que quase todos são estudantes, né? E eu muitas vezes estive, aí me coloco também no lugar de vocês enquanto estudantes. Na época em que eu estava numa cadeira, assim como vocês estão hoje, eu tinha uma visão do processo de planejamento. Via cidades de uma outra maneira, certo? E essa visão, ela foi assim, ampliando, foi ganhando conteúdo, tá? Ela foi evoluindo. Hoje, eu ocupo um cargo público, tá? Embora há pouco tempo, eu nunca tinha trabalhado dentro de uma prefeitura, dentro de um órgão público. E tudo isso faz parte de um amadurecimento e faz parte de um processo, né? De um processo de planejamento. E pensar em cidade antes de tudo, pensar em planejamento. A nossa vida é planejar. Desde que nascemos, quando a gente vai pela primeira vez na escola, os nossos pais nos ensinam a planejar os nossos atos. E nós, por sua vez, também ensinamos os nossos filhos. Tentamos passar isso para aqueles que nos acompanham. Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão, eu trouxe hoje especificamente no que diz respeito ao plano diretor como instrumento de gestão ambiental, como ele pode colaborar, como ele pode contribuir para que isso possa ocorrer de uma forma mais organizada. Eu trouxe uma das metodologias que são mais didáticas e depois vou mostrar aqui para vocês aquilo que a Secretaria de Planejamento está fazendo. Em 1988, na Lei 9.842 de 67, alterada pelo Decreto-Lei Complementar número 9 de 31 de 12 de 69, determinava a obrigatoriedade da elaboração do plano diretor para os municípios paulistas, que era o famoso PDDI. Eu participei de procurar as prefeituras que tinham. Eram trabalhos assim, fantásticos, eram planos muito elaborados, com um visual muito bonito, certo? Cheios de mapas, que encantavam principalmente estudantes de arquitetura e de engenharia. Por quê? Tinha uma série de informações, tá? Qual que é a diferença desses PDDIs com aquilo que foi proposto agora, com a nova visão do plano diretor que foi proposto pelo Estatuto da Cidade? O nosso plano diretor, que hoje tentamos, muitos municípios começaram a implementar, desenvolver a partir do Estatuto da Cidade, ele incorporou uma nova dimensão na maneira de se pensar a cidade, na maneira de se pensar o planejamento, que é a dimensão socioambiental. Então, nós que devemos pensar, desenvolver a atividade de planejar, devemos incorporar essa dimensão, a dimensão ambiental, certo? E é isso que diz a Constituição Federal, os artigos 182 e 183, que trouxe os princípios da política urbana. Princípios, certo? Mas ela precisava de ter instrumentos que aplicassem isso daí. E isso precisava de uma lei. Bom, isso começa a tramitar no Congresso por um período em torno de 10 anos, que é a famosa Estatuto da Cidade, a lei que regulamenta a política urbana. Então, o que é o Estatuto da Cidade? A Lei Federal 10.257 de 2001, aprovada em 10 de julho. É a lei que cria regras para se organizar a cidade. O objetivo do Estatuto é que todos tenham uma vida de qualidade na cidade.
cidades. Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Garantir o direito à moradia digna e a cidades sustentáveis. Gestão democrática da cidade, integração e complementariedade entre as atividades urbanas e rurais. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Se o Estatuto é uma caixa de ferramentas à disposição dos municípios para promover a ordem pública, interesse social e a preservação ambiental, a chave para abri-lo é o plano diretor. Isso é uma metáfora utilizada pela Raquel Rolim, que é a coordenadora de planejamento do Ministério das Cidades. Bom, então, o que seria o plano diretor? Que todo mundo quer saber, que os prefeitos estão principal, que deve ser discutida com todos os segmentos da sociedade e representa um pacto em relação à cidade que se quer. O que é preciso para fazer isso? Para isso, é preciso pensar em planejar. E o que significa planejar? Garantir condições equilibradas para todos os moradores, democratizar as oportunidades e condições para usar os recursos disponíveis de forma não degradadora. Bom, o plano diretor participativo. O que seria isso? O plano diretor participativo ele é obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes, para aqueles inseridos em áreas de interesse turístico, com empreendimentos potencialmente poluidor, situados em regiões metropolitanas, integrantes de aglomerações urbanas. Os municípios têm um prazo final para aprovação do plano diretor até outubro de 2006. Tá? Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: a 2001, ele teve um período de 5 anos para que os municípios se apresentassem à elaboração desse plano diretor, certo? Agora ele tem um período até de revisão dos planos diretores. Para a elaboração são de 5 anos, para a revisão é de 10 anos. Os municípios que não apresentarem esses planos, eles são punidos, tá? O prefeito ele pode ser responsabilizado, tá? Por não cumprimento da lei. Tá? Neste plano é necessário, é de fundamental importância para que o processo seja legítimo, que haja a participação efetiva da população. E de que forma é isso? O porquê disso? É importante para se conhecer a realidade do local. É um processo, uma metodologia entre o poder público com as entidades representativas de classes, associações de bairro, de como, o que ocorre, o que acontece em seu município, em sua cidade. Participação direta da população. Quem participa? De que forma fazer isso? Com reuniões públicas, garantindo a ampla participação da população. A população ela é mobilizada, sensibilizada para integrar esse processo, né, de elaboração, de construção do plano diretor. A prefeitura, o poder público local, também pode fazer a opção de consultorias. Isso não é muito recomendado. Por quê? O plano diretor, para que ele de fato tenha condições de ser implementado, aplicado, ele precisa que as pessoas, que a sociedade como um todo participe. Por quê? Para garantir que ele seja implementado, a aplicação dele, para que as pessoas entendam o que é um plano diretor, como elaborá-lo, tá? E acompanhar o processo de aplicação e monitorar, certo? E ver se aquilo que foi pensado como ideal em termos de lei, se ele é correto, se ele está atendendo, certo? E se é preciso corrigi-lo. Se você tiver um documento altamente elaborado por outros técnicos, por uma consultoria contratada, o que acontece? Eles trazem para você um plano diretor pronto, tá? Muitas vezes é um processo caro, que custa muito caro para o município e que não atende a demanda local, ele não atende a realidade do local, certo? Então, para isso é importante que as pessoas participem, que entendam
o que é o plano diretor, o que ocorre em sua cidade, de que maneira elas podem buscar meios legais, tá? Para poder buscar uma cidade que realmente seja mais democrática e mais justa socialmente. Esta construção do plano diretor. O prefeito. Qual é a responsabilidade do nosso prefeito? Ou da cidade de vocês? Responsabilidade por todo o processo de elaboração e execução. Qual é a responsabilidade dos vereadores? Responsabilidade pelo acompanhamento e aprovação. A comunidade. Responsabilidade de participar, sugerir, exigir, indicar e cobrar. O que isso significa? Significa implantar um processo de responsabilidade compartilhada. A chave do plano diretor, de dispor de mecanismos capazes de envolver de maneira ativa a comunidade para que possa debater a temática. O que é isso? São os pontos, passos iniciais da construção do plano diretor. Definir o núcleo gestor, tá? Quem vai discutir, de que maneira ele vai ser feito, quais os instrumentos que devem conter o plano diretor, tá? Buscar apoio dos vereadores, eles precisam ser sensibilizados, por quê? Se eles não acompanharem esse processo, o que é que pode ocorrer? As leis que chegam, a proposta de lei do plano diretor, ela chega na mão dos vereadores, tá certo? Se eles não entenderem a necessidade, eles começam simplesmente a cortar isso, a achar que isso não é interessante para o município, certo? Então é importante que eles acompanhem todo o processo, do começo ao fim, que participe das reuniões, tá? De tudo aquilo que está sendo levantado como prioridade daquilo que precisa ser contemplado no plano diretor. Passos iniciais de construção do plano diretor. Instalar a infraestrutura, o local onde vai funcionar o comitê, tá certo? Estratégias de mobilização, como mobilizar, essa daí que é o ponto, como mobilizar a sociedade. Como fazer com que as pessoas acreditem nessa ideia e participem, e sintam a importância de que o município, do plano diretor para o município. Desafio de quem precisa construir o plano diretor, é aquilo que eu tinha dito anteriormente. É muito difícil, porque boa parte das pessoas, por exemplo, no caso de Tupã, nós já temos um plano diretor que foi feito no ano anterior. Porém, entendeu que era necessário fazer uma revisão, porque a cidade apresenta uma série de demandas e que precisam ser atendidas. Daí então, vamos percorrer e conhecer nossa cidade, e conhecer a visão que as pessoas tinham desses problemas. E, infelizmente, detectamos que muitas pessoas não tinham consciência do plano diretor, que não participaram, que não entendiam e que não sabiam do que se tratava. Então, mobilizar as pessoas, chamar as pessoas para participarem é a maior dificuldade. Os financeiros. Se o município não tiver recurso financeiro, se ele não buscar parcerias, se ele não buscar financiamentos, fica muito difícil de fazer isso. E depois eu vou mostrar para vocês o que ocorreu aqui. Tá? Estratégias, como fazer isso, né? As estratégias de mobilização. Pode ser feita através do rádio, jornais, né? TV, panfletos, outdoor, camisetas, serviços de alto-falante com os carros que percorrem os bairros, nas missas, nos cultos das igrejas, porque a parte religiosa também precisa ser envolvida, ele tem um poder muito grande. As reuniões com as comunidades, o que ela vai nos trazer? O diagnóstico, a divisão das cidades por áreas geográficas. Isso facilita muito. Como que você vai mobilizar? Normalmente você setoriza a cidade para que fique mais fácil você desenvolver um diagnóstico. E aí sim, depois fazer a fusão desses dados, dessas informações. Recursos para elaborar o plano diretor. De onde vem? Ele pode ser linhas de financiamento ou através do Ministério das Cidades. O planejamento dentro do plano diretor. O que é isso? O que ele pode fazer? Algumas diretrizes. Preservar, proteger e recuperar o patrimônio cultural, histórico, paisagístico, artístico e arqueológico. E ainda, promover as ações que tenham por objetivo
como complexos recreativos e turismo ecológico. São aquilo que é particularmente, cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Não podia ser diferente. Arquitetura e urbanismo no plano diretor. Como isso pode ser feito? As etapas de construção do plano diretor participativo. No primeiro momento, será feita a mobilização da sociedade, construir um núcleo gestor, preparar o processo, lançar e divulgar, capacitar, leitura participativa da cidade, tá? Aí ela se divide: leitura comunitária, leitura o pacto, o acordo e o projeto de lei, tá? Que será encaminhado para a Câmara Municipal, implementar o plano e monitorar o plano. Tudo isso só é possível se a comunidade for sensibilizada e participar. Senão, o que vai acontecer? Vocês só terão um documento que vai enfeitar o gabinete do prefeito e da Câmara Municipal. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, tá, o que foi feito em Tupã. Viabilizar a Agenda 21. Eu vou começar bem do começo para que vocês todos possam entender essa história. Quando eu fui convidada para assumir a pasta de planejamento e infraestrutura, foi uma coisa assim, que me surpreendeu muito, né? Eu tinha assim, uma série de sonhos, acredito muito na possibilidade de mudanças, de rever esses cenários que hoje nós temos, tá? E arquiteto e urbanista, eles trabalham muito com a metodologia de cenários. Você analisa aquilo que você tem e vislumbra possibilidades de melhoria, possibilidades de transformação. E dentro em que todos tenham condições de participar, né? E naquela época, há algum tempo eu conheci a Sandra, que era então presidente da ANAP. Ela havia me convidado para algumas palestras em outros eventos e tinha recentemente terminado o curso de pós na UESP. E tínhamos conversado a respeito disso, porque o que nós pretendíamos era desenvolver uma série de projetos para o município, né? Estávamos atrás de verbas do meio ambiente para instalar em Tupã o CEA, que é o Centro de Educação Ambiental. E quando chegou essa possibilidade, aí pensamos, agora é hora de buscar, de lutar por aquilo que nós acreditamos. E aí eu fui saber do nosso prefeito aquilo que ele pretendia para o município, certo? E ele disse que ele gostaria de implantar na cidade de Tupã uma gestão participativa. E aí eu disse para ele, esse processo de gestão administrativa nada mais é do que a Agenda 21, certo? Então está tudo certo. Então vamos dar o start na situação. E para isso, nós procuramos chamar as pessoas que estavam envolvidas com a questão ambiental, que se preocupavam com a cidade, tá? Que desejavam uma cidade melhor para todos. E aí nós trouxemos aqui, eu até gostaria de trazer a Sandra, a Ana Paula, o Ed e o Fred. Cadê vocês? Mas saíram, sumiram, o que aconteceu? Acho que foram buscar um amplificador, né? Devem estar na organização do evento. Fizemos uma série de reuniões, né, com ANAPs, com outros grupos. O Ayrton, que é presidente da ONG Água Peixe, ele participou muito disso, porque é uma pessoa também muito envolvida com a questão ambiental e tem uma grande preocupação com o município. E aí foi articulada, foi estruturada toda a secretaria para que todo esse processo fosse implantado no município de Tupã. No início era muito difícil, foi muito difícil, porque você pega uma estrutura totalmente engessada, tá? E você vem com uma visão assim totalmente diferenciada, né? Buscando coisas novas. E isso dificultou muito o processo. Mas o que é mais bacana de tudo isso é que todas as pessoas, de modo geral, que faziam parte, fora os quebra-pau que nós tivemos, por estresse dentro da secretaria, por vídeos de metodologias e por uma série de coisas, tá? Porque o processo é extremamente cansativo e estressante, tá? Foi muito bom porque hoje a secretaria, o carro-chefe dela é a Agenda 21 e é o plano diretor. Mas além de ser a Agenda 21 e o plano diretor,
vereador é a possibilidade de mudança, é a busca de uma cidade melhor para todos. E é isso que as pessoas, quando nos veem, nos perguntam, é a respeito da Agenda 21, como ela está andando, o que vai ser feito, o que ela pode trazer, que valor ela está agregando ao processo de gestão, tá? E se isso der certo, é um processo irreversível de gestão municipal. Por quê? Porque a população, ela conquista o direito, tá, de participar, tá, da gestão do município. Então, como eu vejo isso? Se a gente conseguir trazer parques para a cidade, se a gente conseguir pavimentar toda a cidade, tá, se a gente conseguir resolver todos os problemas de erosão, mas o que é mais importante é esse processo de Agenda 21. Por quê? Porque é através dele que todos os outros projetos poderão ser viabilizados. E viabilizados com a discussão junto com a população. Então, isso é o maior ganho para toda a população, para toda a comunidade. E é justamente isso que eu acho que vocês devem, eu sei que tem muita gente aqui de outros municípios, vocês precisam lutar para que isso seja implementado em suas cidades. Porque nós não devemos pensar apenas na nossa cidade, nós devemos pensar como região também, com os municípios que fazem parte da nossa região. O nosso pensamento, ele deve ser amplo, ele deve fazer parte de um contexto maior, em que muitas outras pessoas podem ser beneficiadas. Então vamos à Agenda 21. A importância na construção dessa nova eco-cidadania, um processo social no qual os atores vão pactuando paulatinamente novos consensos e montando uma agenda possível rumo ao futuro que se deseja sustentável. Fases do processo da agenda. Primeira fase, leitura da cidade. O que foi isso? É o diagnóstico da cidade através de questionários aplicados em associações de bairro e vários segmentos da sociedade. A Secretaria aplicou em torno de 2.000 questionários dentro da área urbana, dentro da área rural e nos distritos, né? Foram conhecer como eram organizadas as associações de bairro para dizer a proposta da Secretaria se eles estavam dispostos a participarem, foram assim inúmeras. A segunda fase se constitui a Câmara Técnica, que é o diálogo dos problemas e potencialidades socioambientais do município. A Câmara Técnica, ela está discutindo, e neste sábado nós temos a finalização dela, ela está discutindo os principais pontos levantados na aplicação dos questionários. A terceira fase é a elaboração do documento preliminar da Agenda 21, que será realizado com a fusão daquilo que foi diagnosticado nos questionários e aquilo que ainda foi apontado nas câmaras técnicas. Um detalhe que eu esqueci de dizer para vocês: qual foi o interesse da Secretaria em implementar a Agenda 21 Tupã? Fora todos os pontos positivos dela, foi pensado em implantar a Agenda 21 para subsidiar a revisão do plano diretor. A terceira fase, que é essa daí que eu disse que ela é a elaboração do documento preliminar da Agenda 21, tá? E depois nós temos como a quarta, aliás, desculpe, que é o fórum da Agenda 21, é a apresentação e a discussão desse documento, que é onde vai iniciar todo o processo de revisão. Por que nós levamos a Agenda 21 para lá? Como era um processo de planejamento, nós queríamos popularizar isso daí. Nós levamos isso daí no local, na região de maior concentração populacional da cidade e aonde, por sinal, acontecem os maiores problemas. Planejando a cidade para as presentes e futuras gerações do país. Aí o município de Tupã, tá? A região que ele ocupa. Aqui, os habitantes do município, a cidade, nós temos 63.657 habitantes. Na zona rural, nós temos 2.536, num total de 66.193 habitantes.
a malha urbana em vermelho, tá? E os distritos de Universo, distrito de Varpa e o distrito de Parnaso. No distrito de Universo, nós temos na área urbana 484 habitantes, na zona rural 628, no total de 1.112. O distrito de Parnaso, 472 na área urbana, 288 na área rural, no total de 760. No distrito de Varpa, 460 habitantes, na zona rural, 382, no total de 842. Uma vista aérea da cidade de Tupã, Praça da Bandeira. E aqui, a setorização da cidade. Nós setorizamos para facilitar o entendimento de como se comportam os problemas e potencialidades da cidade, para facilitar também a aplicação da metodologia dos questionários. Aqui o percentual gráfico, o percentual da população por setores da cidade. A Zona Leste, como eu disse anteriormente, é a mais populosa, tá? Com 48,97. Aqui é um trecho muito importante da Carta da Terra. Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e o fosso entre ricos e pobres estão aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológicos e sociais. As bases de segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. A Carta da Terra, ela traz os princípios, não sei se todos vocês, ela traz ações, certo? E depois o plano diretor traz os instrumentos. Questões socioambientais encontradas em nossa região. Então, o que é em nossa cidade? Aí nós temos, só como exemplo, áreas sujeitas à inundação, tá certo? Entre a zona oeste e centro. Então, é o ponto de cruzamento da Avenida Presidente Vargas e Rua Anita Costa. A outra foto é o cruzamento da Avenida Tamoios com a Rua Anita Vargas. Áreas sujeitas à inundação. Aqui é um trecho bem complicado, que ela fica entre o centro, tá? A zona leste e a zona sul. São áreas que em períodos de chuva, as galerias não suportam o escoamento das águas, tá? E provocam isso daí. Também ainda, área sujeita à inundação na zona norte. Na zona oeste, aí um outro eixo, também discutido pela agenda 20, o combate à miséria urbana. Áreas de risco, áreas sujeitas à erosão, também na zona leste. Depósitos irregulares de lixo, tá? Nós temos isso daí, tem sido um dos maiores problemas nossos. São áreas, muitas vezes, áreas que são utilizadas de maneira irregular, tá? Como depósitos de lixo. Nós temos pontos desses tanto na zona leste, norte, oeste da cidade. Aí são pessoas, catadores de lixo, que recolhem e armazenam material no próprio quintal da casa. E isso também tem gerado graves problemas. Unidades habitacionais precárias na zona leste, índice de processo de favorização, né? Ocupações irregulares da APP na zona norte, queimadas no perímetro urbano. Infelizmente ainda a população tem o hábito de queimar lixo, de podar grama e queimar, de cortar os galhos das árvores e queimar. Aí é a situação do município dentro do estado de São Paulo, tá? E as áreas de risco de poluição industrial. Por sorte, por ter definido, só um minutinho, dentro de uma área de risco reduzida. Esse slide ficou ali determinando, é o trabalho infantil. A gente imagina que o trabalho infantil
também no município de Tupã. E neste processo, a sua participação é fundamental para reverter esses cenários. É um processo que se abriu, tá? Para que todos tivessem a oportunidade de dar uma contribuição, de se manifestar, de dizer como pensam e como querem que a cidade seja, tá? E também de assumirem o compromisso de resolver alguns problemas que muitas vezes as pessoas acham que tudo é responsabilidade do poder público, certo? E nós temos que pensar na cidade a partir do local onde a gente ocupa, das nossas casas, das nossas ruas, dos nossos bairros, da nossa região, tá? E da nossa cidade. Porque a cidade é formada por isso, tá? E o plano diretor, o que ele vem? Ele vem trazer todas as normas, tá? Para a gente regulamentar aquilo, o ordenamento, o uso e a ocupação do solo urbano, dentro de uma perspectiva ambiental, de uma perspectiva social. Está faltando só um trecho. Certa noite, ao entrar no meu gabinete, vi no mapa-mundi que tenho na parede o nosso Brasil chorando. O que houve, meu Brasil brasileiro? Perguntei, e ele, estrebuçando-se em seu berço esplêndido, esparramado e verdejante sobre a América do Sul, respondeu chorando com suas lágrimas amazônicas. Estou sofrendo. Veja o que estão fazendo comigo. Antes, os meus bosques tinham mais flores, os meus seios mais amores, o meu povo era herói e os seus braços retumbantes. O sol da liberdade era mais fúlgido e brilhava no céu a todo instante. Onde anda a liberdade? Onde estão os braços fortes? Eu era a pátria amada, idolatrada. Havia paz no futuro e glória no passado. Nenhum filho meu fugia à luta. Eu era a terra dourada e dos filhos deste solo era mãe gentil. Era gigante pela própria natureza, que hoje devastam e queimam, sem nenhum homem de coragem, que as margens plácidas de algum riachinho tenha coragem de gritar mais alto para libertar-me desses novos tiranos, que ousam roubar o verde louro da minha flama. E não suportando as chorosas queixas do Brasil, saí de casa e fugi para o jardim. Era noite e pude ver a imagem do cruzeiro que resplandece no lábaro que o nosso país ostenta estrelado. Pensei, conseguiremos salvar este país sem braços fortes? Pensei mais, quem nos devolverá a grandeza que a pátria nos traz? Voltei ao gabinete, mas encontrei um mapa silencioso e mudo, com uma criança dormindo em seu berço esplêndido. Lá fora, nas ruas e praças, já estão sendo feitos os preparativos para novas mudanças. Quem salvará o Brasil? Perguntei a mim mesmo, como se tivesse a resposta. Eu? Tu? Nós? Vós? Eles? Ninguém isoladamente, certamente. Talvez, quem sabe, numa nova concepção. Sendo assim, é necessário que todos se comprometam com um novo processo de gestão urbana, compartilhando responsabilidades e participando desse processo de construção de uma nova sociedade. Esteja bastante consciente de sua atuação. Coloque acima de qualquer interesse o amor por esta pátria e principalmente por seu município, que precisa deixar de ser uma cidade do amanhã para ser a cidade dos nossos sonhos hoje. Muito obrigada.
muitas vezes uma cidade ela se torna uma instância turística por aquilo que ela inova, aquilo que a faz diferente. Eu acho que a nossa cidade, acho que Tupã, tem tudo para estar mostrando ao Brasil inteiro uma nova forma de gestão pública. Quer dizer, Tupã está na vanguarda de estar trabalhando na Agenda 21 junto com o plano diretor. Eu aqui só tenho a agradecer a Jane pela sua brilhante palestra e com muita felicidade eu digo que eu tive a oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu acho que a Prefeitura está dando essa abertura para a população e todo mundo tem mais que participar, se envolver, aproveitar esse momento histórico da nossa cidade. Bom, a gente vai estar então agora, antes do intervalo, abrindo para as perguntas. Para estimular um pouquinho o debate, a gente vai estar dando um presentinho para quem trouxe uma pergunta ou uma questão. Ou uma caneta ou um livro. Aí vocês escolhem. A Agenda 21 é um processo de planejamento participativo, tá certo? Em que a comunidade ela é convidada para participar da gestão da cidade. Aquilo que ela entende como ideal da cidade, como planejar. Antes de tudo isso, as cidades elas eram planejadas sempre a 4 paredes, entre aspas, certo? Para você poder entender melhor. Tá? Os planos diretores, antigamente, eles eram mais técnicos, eles se preocupavam em disciplinar o espaço físico da cidade, o espaço territorial da cidade. Com a Agenda 21, com o Estatuto da Cidade, a dimensão social, ambiental foi incorporada, certo? Então, é um avanço muito grande, agregou um valor muito grande, porque daí a comunidade é ouvida e participa da maneira de se pensar a cidade, certo? Você quer uma caneta ou um livro? Então é uma caneta mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha com uma parte, eu sei se você quer um projeto ou algum plano sobre o, digamos, visual, a estética da cidade. A estética da cidade, porque eu morei na cidade, e a estética de Tupã era meio... feia, não é bonita a estética da cidade de Tupã, não se atrai para entrar por dentro dela. Assim. Tem algum projeto, algum plano, alguma coisa? Olha, temos assim sentido, tá? Nós já fizemos assim, estamos buscando parcerias, tá? Com universidades, Unesp, Unicamp, IPT, para viabilizar uma série de projetos. Eu vou até usar um exemplo muito simples. Como arquiteta, tá? Eu sempre pensei em uma cidade ajardinada, tá? Que tivesse uma qualidade estética assim, bem melhor do que existente hoje, tá? E só que isso custa muito dinheiro, tá? E o poder público, os recursos hoje que o município tem, não são suficientes para implantar esses projetos. Então, o que a prefeitura precisa? A prefeitura precisa de parcerias, buscar recursos fora para viabilizar esses projetos, tá certo? Mais um exemplo que eu queria te dar nós precisamos sim cuidar das nossas praças. Esses questionários que nós aplicamos apareceu quase que em sua totalidade uma expectativa muito grande da população em relação à implantação de parques urbanos, tá? E nós não temos em nossa cidade. Isso dentro da população jovem, pessoas idosas, todos querem parques, tá? E desde o início, quando nós assumimos, nós já temos um anteprojeto, tá? Muito interessante para implantar na cidade. A ideia é implantar uma rede de parques na cidade. E isso vai proporcionar para a cidade uma melhoria em termos de qualidade de vida, não só estética, muito grande. E, no primeiro momento, o que nós temos que fazer? Cuidar dos problemas mais graves. É igual uma mulher que deseja fazer uma plástica. Não adianta só ela querer fazer plástica do rosto, tá? Fazer uma lipoaspiração, se de repente ela tem cálculo renal ou ela tem úlcera, essas coisas, tá certo? Ela precisa primeiro
tratar dos problemas internos dela, para depois tratar da estética da face. E a cidade não é diferente disso. A cidade ela é um organismo vivo, tá? Ela é dinâmica. A cada instante que você passa por uma rua, ela está sempre em constante mudança, porque as árvores crescem, a pessoa reforma uma casa, às vezes outras coisas são demolidas. Então, e a nossa cidade, ela tem problemas muito sérios, problemas relacionados ao meio ambiente, certo? Problemas relacionados com depósitos de lixo, problemas relacionados com pessoas que jogam lixo nos córregos, áreas de mananciais sendo ocupadas. Então, nós precisamos primeiro buscar instrumento legal, tá? Para poder orientar e organizar a cidade. E aí sim, buscar a implantação e se preocupar com a estética. Eu, particularmente, gostaria só de trabalhar com a parte estética, só com projetos urbanísticos, recuperação de praças, tá? Mas nós temos, além de implantação de parques, nós temos projetos já na Secretaria para revitalização de todos os bairros, inclusive está no PPA da cidade. Certo? Giane, como que é escolhido e como que é composto os grupos temáticos dentro do plano diretor? Olha, os eixos em função dos problemas levantados, dentro da área de habitação, saneamento básico, da legislação e assim por diante. Tá? Se você quiser, nós temos assim, uma série de metodologias e podemos passar. É só você procurar a secretaria que nós temos como disponibilizar esse material. Tá? Olha, quando nós iniciamos a Agenda 21, nós começamos pelos bairros mais carentes, tá? Com as associações de bairro. Elas foram, assim, as prioritárias, foram as primeiras a serem consultadas. Mas houve assim, uma dificuldade muito grande, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande pela falta de credibilidade do poder público perante essas pessoas. Infelizmente, nós não podemos fechar os olhos para isso, tá certo? As pessoas elas na realidade, num primeiro momento, numa primeira reunião, elas não acreditavam naquilo que nós estávamos dizendo. Parecia um sonho, certo? Elas ficavam assim, espantadas olhando para a gente. E diziam assim, nunca a Secretaria de Planejamento esteve aqui. Será que isso é verdade? Será que não é? Então, eles estão ainda, como é um processo que está muito ainda no começo, eles estão assim com o pé atrás, tá certo? Então, essa é a dificuldade. Por ser uma sociedade como um todo, que nunca teve tradição de participação, e você conseguir chamar esse povo, tá? Está sendo difícil. Então, o que nós temos feito? Nós temos feito reuniões, tá? Percorrendo a cidade. Vamos voltar novamente, tá? As associações de bairro para capacitar. E essas pessoas, o que elas fazem? No primeiro momento, foram convocados todos do bairro para participar das reuniões, tá? Principalmente aqueles que já estão cadastrados nas associações, onde seria aplicado o questionário. Foi agendado. E essas pessoas foram para essa reunião. Aplicamos o questionário. Depois, eles foram convocados novamente para participarem das câmaras temáticas. E a Secretaria, antecipadamente, já passam para eles os temas que serão discutidos. Quando eles chegam nas câmaras temáticas, eles escolhem de que eixo eles querem participar. Normalmente, eles fazem opção por participarem de câmeras em que vai ser estudados os problemas que ocorrem no bairro deles. Por exemplo, se há problema de inundação no bairro, se o bairro não tem infraestrutura, asfalto, vias, sarjeta, certo? Então, eles escolhem em função dos problemas que ocorrem na localidade, certo? Não sei se eu respondi a isso.
Você quer uma caneta ou um? Justiça do trabalho. Então, aqui mais uma pergunta. O estudo da Agenda 21 vai dividir ações entre a zona urbana e rural? Muito importante isso daqui, porque eu falei tanta coisa e acabei passando batido nisso daí. O plano diretor da Agenda 21, ela diz respeito ao município. Então, tudo aquilo que diz ao desenvolvimento, ele engloba o município como um todo. Então, as políticas que serão definidas tanto para a área urbana como para a área rural. Tá? E o que acontece? Muitos municípios, eles vivem em função da economia rural, certo? Então, você precisa ver dentro das propostas, dentro do planejamento, você vê o município como um todo. Você vê ações para a área rural e você vê ações para a área urbana, certo? Mais alguma pergunta? Não, pelo seguinte, a agenda de processo dele, a metodologia, ela tem esses setores, problemas relacionados à área urbana, por exemplo, como que é o transporte na área urbana? Certo? Ele é uma situação. O transporte na área rural, ele é diferente, certo? A economia que é desenvolvida na área urbana, ela é diferente. A ocupação do uso do solo na área urbana, ele é diferente da ocupação do uso do solo na área rural, tá certo? E ele foi dividido por secretarias, tá certo? Então, existe uma parceria da Secretaria de Planejamento e do Meio Ambiente, tá? O meio ambiente está com a agricultura, tá? E pelo próprio processo de gestão, então seria por bem, mais prudente, que a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura estudasse e levantasse os problemas e potencialidades da área rural e que nós fizéssemos a fusão dos dois documentos, tá certo? Aliás, a Câmara Técnica para a discussão dos problemas da área rural acontece no próximo sábado e vocês que tiverem disponibilidade para participar estão todos convidados, certo? Mais alguma pergunta? A prefeitura aplica alguma coisa animada na nossa? Aplica. Nós temos meios de como mudar. E as pessoas, então hoje, nós temos fiscais, eles estão percorrendo a área urbana, tá? Quando eles estão flagrantes, eles fotografam, tá? E aí a pessoa é notificada e ela é multada. Certo? Em Tupã foram feitas praças maravilhosas como o Fórum, a Praça dos Pombos, Parques Universitários e muitas outras. Nelas foram colocados parquinhos e banheiros, que ou não existem mais, ou estão em situação de risco para as crianças que lá brincam ou usam os banheiros. As praças existem. Não seria de grande importância conservar o que já existe e fazer um trabalho conjunto com as associações para ajudarem nesse sentido? Já algum projeto a esse respeito? Sim. A prefeitura vai começar, eu acredito, dentro de no próximo semestre, tá? Revitalizar as praças, tá? Já está sendo desenvolvido um projeto de avaliação de cada praça, tá? De revisão dos equipamentos urbanos, de revisão do projeto de paisagismo e até dos sanitários. Então, quem fez essa pergunta, eu acho que está correto,
tá? Nós devemos, no primeiro momento, conservar aquilo que já existe, tá? Fazer a manutenção, para que depois trabalhar com os novos projetos. Com a conclusão da Agenda 21, do plano diretor, vai ser fácil da gente captar dinheiro de ONGs da Europa, que tem recursos para ser aplicado por um projeto daqui? Na realidade, quando o município ele tem a Agenda 21, ele tem um plano diretor participativo de acordo com toda a metodologia do Ministério das Cidades, isso agrega um valor muito importante. Inclusive, a nossa secretaria já fez contato, tá, com órgãos para viabilizar esses projetos. Atualmente, nós estamos aguardando uma resposta do IPT, porque o IPT já esteve em Tupã, inclusive foi o Ed que foi até São Paulo. Nós fizemos contato com o IPT para a elaboração de um projeto de recuperação de áreas degradadas no município, né? E aí mandamos a proposta, eles se interessaram, mandaram um técnico aqui, que inclusive foi o Gerson que esteve aqui ontem fazendo uma palestra com vocês, e eles entenderam que era perfeitamente viável esse projeto. Daí eles nos convocaram para uma reunião, e na época a secretaria mandou um técnico, que foi o Ed, que esteve em São Paulo, tá, para a formulação dessa parceria. E aí a prefeitura mandou um ofício para o IPT, particularmente para o secretário de Ciência e Tecnologia, para a liberação de áreas de assessoria técnica, tá? E aí vai ser formulado, elaborado esse projeto. Esse projeto, a intenção dele é buscar recursos de fora, recursos do BID. E aí sim eu acho que nós vamos dar assim, um grande salto se a gente conseguir viabilizar isso daí. E dentro desse processo, a Agenda 21 e o Plano Diretor Participativo é muito importante. Ele agrega um valor assim, que não dá nem para... aliás, é o que diferencia um município do outro, certo? Falando dos objetivos do Ministério. Agora que você está no poder, como é que esse Ministério? Olha, o CEA é uma coisa assim, importantíssima. Tudo isso que eu falei para vocês, do plano diretor, da Agenda 21, são processos de planejamento. Mas para que tudo isso seja viável, nós precisamos trabalhar com educação ambiental, certo? A educação ambiental, ela leva informação e a informação correta, principalmente para as crianças, tá? Elas vão formar os multiplicadores de opinião. E dentro de tudo isso, o professor assim, fundamental, é importantíssimo as escolas. E só as escolas, fica assim, é muita responsabilidade. E o CEA poderia ser um centro coordenador de todo esse processo. E nós temos já dentro do PPA, né, previsto a implantação do CEA, né? Então nós estamos trabalhando para viabilizar isso daí. Certo? Com relação ao desenvolvimento social e econômico, o plano diretor prevê algumas coisas? Sim. Geração de combate à pobreza é uma das linhas da Agenda 21. E depois vai incorporar como políticas públicas de desenvolvimento de geração de renda. Tá? Então, o plano diretor também vai acontecer neste sábado, nos eixos temáticos, o desenvolvimento social e econômico, que será coordenado pelo secretário de desenvolvimento, certo? E uma dessas diretrizes diz respeito ao desenvolvimento econômico do município. O que é importante dizer é o seguinte: as pessoas, quando vêm ambientalistas ou pessoas ligadas à questão ambiental, acham o seguinte, que no ambiente é só flores, árvores, animais, qualidade de água, tudo isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês: é importante que a gente agregue um outro valor, que a gente humanize todo esse processo, certo? Que a gente, até o século passado, muito recente, nós imaginávamos que quando fosse chegar o século XXI, que nós teríamos cidades espaciais,
nós teríamos cidades flutuantes, tá? Que nós iríamos andar com roupas metalizadas, tá? Que uma série de coisas iam acontecer, e não foi isso que aconteceu, tá certo? Nós estamos aqui, continuamos andando, nossas cidades são ainda territoriais, nós não temos cidades ainda aéreas, pelo menos não temos conhecimento disso, tá certo? E o que é importante disso? É agregar novos valores, tá certo? É acreditar nos sonhos, é pensar de uma maneira coletiva, tá? É saber ver não só a nossa vida, mas a vida que acontece na nossa cidade, no nosso município, no nosso estado. É participar ativamente com responsabilidade, com humanidade. E pensar na questão ambiental, pensar não só como instrumento de punição de preservação, mas pensar nela de uma maneira bem humanizada, certo? É só dessa forma que você consegue incorporar novos valores e realmente dar um salto em termos de vida, de relacionamento, de novas posturas. E isso é que faz a diferença, certo? Fazer uma colocação só para complementar o que o nosso amigo Nazaré perguntou em relação à aquisição de dinheiro mesmo, procurar parceiros para poder desenvolver os projetos. A nossa legislação tributária brasileira prevê as empresas, ao passo que elas vão desenvolvendo projetos sociais, elas vão abater, ao passo que elas vão dando dinheiro, na proporção que elas vão dando dinheiro, financiando projetos sociais, elas podem abater no imposto de renda. Isso está previsto na nossa legislação. Assim como está previsto adotar atleta, deficiente, essas coisas vocês já acho que devem ter visto na televisão algum exemplo disso. Eu já vi a nível até de propaganda. Então, eu acho que deveria forçar mais os grandes bancos, o pessoal que favorece aí o futebol, vamos dizer assim, favorecer exatamente essa área, mesmo porque já tem incentivo do governo previsto na legislação tributária. Tá? Bom, pessoal, acho que muitas pessoas ainda têm outras questões para colocar, um debate saudável, mas infelizmente a gente não extrapolar muito tempo. Acho que se tiverem outras questões, outras perguntas, pode estar encaminhando para a Jane, ou o pessoal da equipe dela, por escrito, ou até diretamente na secretaria, né? Por que não? E antes de abrir o café, só queria fazer um convite para todos vocês. Em Tupã vai estar acontecendo a segunda conferência da cidade. Vai ser no dia 28 de julho, no Salão de Reuniões da Camap, com início dos trabalhos às 20 horas. Quer dizer, essa conferência da cidade faz parte, né, do plano diretor, aplicando os princípios do Estatuto da cidade, e é mais uma oportunidade a toda a população tupanense estar se envolvendo com todo esse processo. Então agora vamos abrir o intervalo, né, uns 10, 15 minutos, e voltamos com a apresentação seguinte. Vamos começar nossos trabalhos. Eu convido o Alexandre, que é a Gazeta, para estar falando sobre ações locais em busca do desenvolvimento sustentável. Ele vai estar colocando sua explanação e depois a gente vai estar abrindo para debates. Sobrou bastante brinde aqui, né, para o pessoal fazer perguntas. Se ainda assim sobrar brinde, a gente vai estar sorteando para você. Tá ok? Então passo a palavra para o Alexandre. Bom, boa noite a todos. Com imensa satisfação que eu estou aqui em Tupã, importante amigo Edson, amigo de Recu, dos tempos da universidade, faz tanto tempo assim, uma pessoa que particularmente admiro muito, devido ao caráter, ao humanismo, mas principalmente pelo engajamento. Eu acho que hoje em dia, principalmente se tratando da sociedade brasileira, pessoas que se engajam, pessoas que participem, pessoas que olhem, usando um termo bastante corriqueiro, olhem além do umbigo, né? São pessoas que fazem a diferença e são pessoas que são elementos essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Tá? E também é com imensa satisfação que eu estou aqui por dois motivos especiais. Primeiro, eu faço parte de uma organização
governamental, duas organizações não governamentais na minha cidade natal, em Bebedouro. Uma delas ambientalista e a outra age de uma outra forma, que também contempla a dimensão da cidadania, não estritamente ambiental, mas a cidadania de uma forma geral. A Guardiões da Cidadania, que neste mês começou a implantar em Bebedouro uma campanha de coleta seletiva no município. Certo? Depois eu posso contar um pouquinho mais dessa experiência, está sendo muito interessante e acho muito pertinente, né, esse momento, para estar compartilhando com vocês algumas ações que deram certo, dão certo e que representam aí aquela dimensão do sonho que todo mundo, ou boa parte dos brasileiros íntegros e bem intencionados, preocupados com essa sociedade, que não é uma sociedade do futuro, tem que ser uma sociedade do presente, certo? Não é um país do futuro, mas sim do presente, né? A gente sempre vai ver esse realismo. O Brasil é um país do futuro, e a gente vive o presente, tá certo? Então eu acredito que, dessa forma, campanhas principalmente de cidadãos conscientes, é que a gente vai empreender cada vez mais ações que nos levarão ao desenvolvimento, ao crescimento, à sustentabilidade, certo? E também é um momento especial porque eu estou próximo da minha defesa de dissertação de mestrado, eu estudo experiências participativas na gestão pública e é com imensa satisfação que eu estou aqui socializando um pouco desse conhecimento e um pouco daquilo que já li e já vi também, né? Já participei para estar aqui contribuindo para esse debate. Parabenizar já os organizadores do fórum. Eu acho que iniciativas como essa também fortalecem cada vez mais, né, a sustentabilidade das nossas sociedades contemporâneas. Eu vou começar, eu dividi a minha exposição aqui bem rapidamente, não vou ficar aqui, acredito eu que os outros palestrantes já tenham mais do que falado a respeito de conceitos e de coisas do tipo. Eu vou aqui passar bem rapidamente o que eu entendo por desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, para depois vir a falar um pouco das ações locais e de sustentabilidade, tá certo? Então, as experiências locais aí, né, diversos significados para a palavra desenvolvimento sustentável, tanto que hoje uma grande parte de cientistas ambientais, né, eles se preocupam muito em fazer as distinções entre o que é aquela velha concepção de desenvolvibilidade. Acho que isso já deve ter sido falado, mencionado, mas eu vou passar rapidamente. E falar de um assunto importante, quando a gente vai falando aqui de ações locais, eu não vou estar só falando especificamente de ações feitas pelo poder público. É evidente que aqui eu vou destacar experiências bem-sucedidas, mas principalmente experiências que foram bem-sucedidas porque elas aconteceram numa parceria entre poder público e sociedade civil. E aí, aqui eu quero também enfatizar bastante a questão das experiências, aliás, o protagonismo da sociedade civil no Brasil. Embora a gente sempre seja corriqueiro achar que a sociedade brasileira é uma sociedade pouco participativa, pouco democrática, muito pelo contrário. Vários estudos hoje, principalmente no campo das ciências ambientais, mostram um protagonismo muito forte, muito grande de movimentos sociais, de organizações não governamentais e de associações de moradores de bairros, associações ambientais, tá certo? Enfim, é um universo muito grande de atores, ou chamados novos atores sociais, que vem um pouco desmitificar ou ressignificar o sentido das ações coletivas no Brasil, tá certo? E vou falar também da realidade dos municípios. Eu acho que vou falar um pouco dos dramas socioeconômicos e políticos, culturais dos municípios, tá certo? E por último, mostrar então as experiências de casos bem-sucedidos no campo da sustentabilidade, tá certo? Muito bem, falando um pouco das distinções conceituais, acho que aqui a gente precisa ficar discutindo muito a questão do paradoxo do século XX, do término, né, da passagem do século XX para o século XXI. Por um lado, a gente pôde assistir um crescimento
fantástico, né? Um crescimento econômico fantástico, uma transformação tecnológica sem precedentes. E, por outro, também, na mesma proporção, a dramática condição social de inúmeras pessoas que, além de problemas ambientais assustadores, também passam por dramas sociais terríveis, tá certo? Tecnológico, capaz de resolver grande parte dos principais problemas tecnológicos, ficou também cada vez mais notável a nossa incapacidade de organizar meios para a superação dos nossos dilemas. Não traz automaticamente um desenvolvimento. Aí na prática, como que a gente poderia solucionar essa equação? Tá certo? Entre crescimento e desenvolvimento, pensando aí no desenvolvimento não só no desenvolvimento das forças produtivas, né, da produção, do aumento da produtividade, mas principalmente o desenvolvimento da sociedade, né, do bem rumo a proporcionar um maior bem-estar social para todos os membros da sociedade. Então, na prática, a equação que a gente relaciona entre crescimento e desenvolvimento ainda não está com suas variáveis equilibradas, ou seja, ela desafia ainda vários economistas questionando se o desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável ele estaria realmente na contramão do crescimento econômico. Um dos grandes economistas, que também escreve muito no campo das ciências ambientais, o Ignacio Sachs, ele vai falar o seguinte: que o crescimento econômico se coloca a serviço de objetivos Então, ele vai falar que o crescimento econômico ele tem se colocado a serviço de objetivos socialmente desejáveis e repensados de forma adequada, de modo a minimizar os impactos ambientais negativos e colocando-se sempre como uma condição necessária para o desenvolvimento. Então, com a redistribuição dos bens e principalmente com a proteção e preservação ambiental. Tá? Então, aí que cabe uma distinção fundamental no conceito de desenvolvimento e crescimento econômico. Tá? Vou fazer distinções aí no sentido de que esse tipo de crescimento impulsionado pelo mercado que busca atuar sem regras, ele é inaceitável do ponto de vista social e ambiental, além de não estabelecer por si só uma situação empregatícia satisfatória, ou seja, além de não produzir aquilo que é essencial, aquilo que é a centralidade, continua sendo a centralidade do mundo contemporâneo, que é o trabalho, tá certo? Então os mercados eles são por demais míopes para transcender os curtos prazos e cegos para as quaisquer considerações que não sejam lucros e aquela famosa eficiência cotidiana da alocação dos recursos, né? Isso é da linguagem dos economistas. Essa é a concepção trazida, né, e é o debate inaugurado por esses economistas com uma vertente mais preocupada e engajada com o desenvolvimento sustentável. Tá? Edgar Morin, grande filósofo chamado pai da complexidade, que critica a especialização do conhecimento, ele vai também se prometer nessa discussão que as variedades benignas de crescimento em contrapartida requerem justamente o pensamento contrário, ou seja, a consideração da sustentabilidade do desenvolvimento, que requer que o nosso horizonte de tempo também seja expandido. Né? Quanto os economistas eles estão habituados a raciocinar em termos de anos, máximos décadas, a escala do tempo da ecologia abrange séculos. Então, nesse sentido, a expressão desenvolvimento sustentável, ela adverte para os danos causados por poluição e erosão do ambiente físico, de um lado, a pobreza do outro, tá certo? Devido ao modelo de desenvolvimento, ao modelo de crescimento que nós praticamos, e dissocia essas duas dimensões. Né? Daí a importância da contribuição do pensamento complexo. Toda ação, seja local, seja nacional, seja regional, em qual escala for espacial for, ela deve levar em consideração a dimensão do resultado das partes, pensar no todo e pensar a sociedade de uma forma complexa, ou seja, pensar a sociedade em todas as suas dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e ambientais. Tá? Então, nesse sentido, é que todas as experiências que aqui estarei apresentando, eu vou estar buscando explorar, e eu
selecionei as experiências procurei selecionar experiências das mais diversas áreas, setores e das mais diversas naturezas, para estar praticando um pouco esse exercício que todo burocrata, funcionário público, todo ambientalista, todo cidadão tem que praticar ao pensar a sustentabilidade da sociedade, ou seja, pensar de uma forma complexa, pensar amplamente os problemas. Tá? E é claro que essa tarefa da conciliação entre os problemas ambientais, problemas sociais, como a pobreza, a miséria, ele tem que acontecer, não é uma conciliação fácil de acontecer, mas a articulação desses três registros ecológicos, o meio ambiente, das relações sociais, da subjetividade humana, nunca podem ser perdidas de vista no momento de qualquer implementação de ação pública no sentido da prática do desenvolvimento sustentável. Tá? Em outras palavras, essa nova proposta é uma proposta que é um novo modo de conceber o desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, ela sugere que a sustentabilidade nada mais é do que incompatível com o jogo sem restrições das forças do mercado, dependente de um aparato tecnológico. Dependente, contrastando aqui com um pouco do que não pode ficar nesse japonês. A concepção tradicional de desenvolvimento sustentável traz que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Esse é um famoso conceito, acho que aí quem estuda meio ambiente sabe disso, né? Do Harry Brundtland, né, o presidente da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi um dos primeiros conceitos a ser lançados em mãos para tentar qualificar o que seria o desenvolvimento sustentável. Pode falar. Tá certo que a crítica veio de todos os lados. Vocês podem imaginar por quê. Primeira coisa, o que seria o desenvolvimento pensando não comprometer as gerações futuras? Será que esse foi o questionamento? Então, por isso que esse tipo de visão ficou muito limitado e muito criticado. Daí que veio outros conceitos do Inácio Sachs, que vai falar que o conceito de desenvolvimento equitativo, em harmonia com a natureza, deve permear todo o nosso modo de pensar, informando as ações dos decisores e de profissionais de todos os tipos, inclusive dos funcionários burocráticos que preparam e avaliam os projetos de desenvolvimento. A longa luta só será vencida no dia em que for possível, ao se falar em desenvolvimento, suprimir o prefixo eco e o adjetivo sustentável. Daí onde veio essas novas considerações, né, que eu acabei de pode passar, e uma concepção mais abrangente de sustentabilidade envolve política da sociedade, ou seja, um conjunto de valores que perpassam a mente e os corações das pessoas, né, a respeito da política, das relações entre governantes e governados, a respeito da cidadania, dos direitos. Tudo isso, todas essas percepções, elas entram também na avaliação a respeito dos projetos de sustentabilidade das sociedades. Por isso, principalmente, as preocupações que procuram articular aquelas três dimensões, o meio ambiente, as relações sociais e, principalmente, as relações econômicas, tá? Num sentido mais amplo e mais complexo. Então, nesse ponto é que reside a importância das políticas públicas. Como é que elas devem ser pensadas? Como é que a ação do Estado, em parceria com a sociedade civil, deve ser pensada? Somente a partir de uma articulação ético-política entre essas dimensões é que a gente poderia direcionar uma revolução social e cultural, reorientando a produção de bens materiais e imateriais, reconciliando o crescimento econômico com as formas de desenvolvimento sustentável. E aí que entra o papel crucial da sociedade civil, como eu falei. De um lado, pensar efetivamente ações do Estado, articuladas ou em parceria com a sociedade, requer também repensar a cultura política da nossa sociedade. Sociedade civil, falar aqui, fazer uma distinção conceitual, sociedade civil não deve ser colocado não são todas aquelas ações sociais que são colocadas no mesmo saco. Ou seja, não é você falar de sociedade civil, você não se refere a qualquer grupo que se reúne e faz um movimento, ou faz não.
O critério definidor de sociedade civil são todas aquelas ações coletivas, ações sociais que trazem um conteúdo muito forte de civilidade, a dimensão dos direitos, a dimensão da democracia, a dimensão da cidadania. Então, a gente só pode falar de ações da sociedade civil. O civil que qualifica a sociedade seria exatamente essa dimensão a que eu me referi anteriormente, dos direitos, da cidadania, da democracia, do fortalecimento e aprimoramento da civilidade, no sentido, evidentemente, emancipador das sociedades. Tá certo? Então, é nesse sentido que a gente usa esse conceito de sociedade civil para separar águas de bugalhos, né? Ou seja, não é qualquer ação que se diz protecionista que ela é nobre. Vamos dizer que no fundo são ações que beneficiam, estejam promovendo a sustentabilidade. Não é. A gente pode cair nessa visão ingênua do que seja o projeto na hora de avaliar um projeto de sustentabilidade. Tá? Tem alguns critérios que eu vou colocar aqui para se avaliar as experiências locais em busca da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável. Tá? Um deles é justamente esse que eu apresentei, da sociedade civil. E a emergência da sociedade civil no Brasil se dá justamente quando ela surge. Né? A sociedade civil, claro, a sociedade sempre existiu, mas ela surge com mais forças, movimentos em prol da democratização, do questionamento das relações entre Estado e sociedade, né? Das relações assimétricas entre Estado e sociedade, da não cidadania praticada pelos governos. Tudo isso veio à tona no período mais crítico da história da nossa sociedade, que foi o período da ditadura militar, onde nós tivemos um fechamento político muito intenso, né? Os canais tradicionais já precários de interlocução com a sociedade civil foram bloqueados, né? Sindicatos cerceados, as liberdades cerceadas, né? E nesse momento é que a gente identifica um conjunto de novos atores sociais, novas personagens sociais, como associações de moradores de bairro, as comunidades eclesiais de base, movimentos ecologistas, movimentos sociais ecologistas, feministas, de defesa dos direitos da diversidade sexual. Todos esses movimentos emergem na década de 70, né, devido ao clima político e econômico insuportável, né, e as consequências trazidas principalmente no campo da economia pelo milagre, pelos planos mirabolantes, né, praticados pelos governos militares, e trazendo consequências imensas para a sociedade brasileira, como, por exemplo, o aprofundamento dos dramas socioeconômicos, né, da miséria, da pobreza, e do lado na dimensão política, trazendo essencialmente o quê? A não democracia, a ditadura e a subordinação da sociedade civil em relação ao Estado. Nesse sentido, qual é o papel da sociedade civil digamos assim, no bom êxito dessas experiências, dessas ações locais? O protagonismo da sociedade civil deve ser responsável pela criação de uma nova noção de cidadania. A cidadania chamada cidadania ativa, ou aquela nova cidadania, um termo empregado por vários cientistas políticos, como aquela cidadania do direito a ter direitos, onde a população, a sociedade, participa diretamente na definição das regras do sistema político. Em outras palavras, justamente aquela noção da partilha efetiva do poder, que é um critério aí fundamental para a gente avaliar as experiências participativas, né? Desde a construção da Agenda 21 até os outros fóruns da sociedade civil, um critério definidor aí das relações, né, da relação não está sendo só chamada, só consultada, ou ela está efetivamente participando das decisões, deliberando, né, conjuntamente com o Estado, compartilhando responsabilidades, tá certo? Esses são critérios fundamentais para a avaliação do caráter democrático de todas as experiências que se pretendem participativas, principalmente no campo do meio da sustentabilidade, das ações em prol da sustentabilidade, tá certo? Então, nesse sentido é que a sociedade ela tem uma grande responsabilidade para a construção de uma esfera pública democrática na gestão das políticas públicas. O que isso significa? Significa a construção de interesse público no Brasil. A construção de uma nova cultura permeada pelo valor da participação, da solidariedade, da cooperação e principalmente da igualdade de condições, igualdade de voz, de vez
perante as autoridades públicas que se colocam, na grande maioria, historicamente, se colocam numa relação assimétrica, de desigualdade da sociedade civil. A gente sabe, né, que eu não preciso ficar dizendo que ainda, por mais que nós tenhamos evoluído politicamente, mas ainda a gente encontra um canto aqui ou lá, o órgão, você sabe com quem você está falando? As autoridades, os coronéis, falando, né, se referindo aos seus subordinados, aos cidadãos, que na verdade não eram cidadãos, eram tratados como cidadãos. Então, são essa dimensão cultural, tá certo? Que a sociedade civil, por meio das suas práticas coletivas e sociais, deve estar empreendendo, tem empreendido e são essenciais para a construção de uma sociedade sustentável e democrática. Tá? Então, é por meio de lutas sociais e políticas que se concretizaram direitos na Constituição Federal de 88, que nós temos todo um arcabouço de trabalhos, espaços públicos, é que nós teremos um meio caminho andado para a construção de sociedades mais justas e democráticas. Estou me referindo aqui. A Constituição de 88, ela preconiza, ela defende a ideia da descentralização político-administrativa com participação social e controle social por parte da sociedade. A sociedade mais justa, ela deve principalmente se preocupar com o que nós temos já, né, ali, com a gestão dos bens públicos, com a gestão dos recursos públicos. E para isso nós temos mecanismos institucionais importantíssimos que são legalizados, que são previstos, né, na Constituição, como os conselhos gestores de políticas públicas, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Meio Municipal de Meio Ambiente, embora não é uma obrigatoriedade do município ter, né, mas que muitos municípios saíram à frente e fizeram essa experiência, tem dado muito certo, que na verdade são espaços públicos onde sentam numa mesa empresários e diversos outros setores da sociedade, como as universidades, movimentos sociais, associações de moradores de bairro, enfim, dependendo do setor, todos os setores envolvidos naquele segmento, tá? Para discutir políticas públicas e controlar as ações do Estado, impedir o Estado de transgredir, certo? Partilhar poderes e responsabilidades com o Estado. É a partir do momento essa é uma dimensão importante, porque a gente fica só pensando em plantar, essa é, digamos assim, a visão mais medíocre que se tem no desenvolvimento sustentável, mas não é só ficar plantando árvorezinha aqui, cuidando do jardim, claro que isso é importante, mas principalmente pensar na gestão dos recursos públicos, porque o Brasil é um dos países, se a gente for olhar, analisar, né, o PIB brasileiro, é um país riquíssimo, né, não só do ponto de vista econômico, mas dos recursos naturais. E a péssima gestão, a gestão imprópria desses recursos, é que tem sido grande responsável, não somente, mas grande responsável, pelo modelo de desenvolvimento que nós temos, pelos dramas os quais a gente vive, né? Então, nesse sentido, é importantíssima essa dimensão da participação, da ocupação dos espaços públicos, tá? E da criação de novos espaços públicos, como, por exemplo, a Agenda 21, o orçamento participativo, tá certo? As audiências públicas, todos os mecanismos que são importantíssimos na construção da sustentabilidade e que devem estar contemplados nas ações locais de desenvolvimento. A participação da sociedade civil na criação de novo paradigma pretende-se uma visão de desenvolvimento que coloca o ser humano, os interesses coletivos e das maiorias como ponto central, convergindo para a possibilidade de potencialização das capacidades de todos os indivíduos. Essa é uma concepção muito recorrente de um economista, Laszlo Lauer, que fala da importância da intervenção dos governos locais no processo de desenvolvimento, das ações compartilhadas, né, nesse sentido. E que não se resumem ao atendimento das carências materiais, tá? Ou, em outras palavras, ao assistencialismo barato. E sim, ações locais, políticas públicas que efetivamente buscam, né, o reforço, o fortalecimento dos direitos que já estão contemplados na Constituição de 88. Outro economista importante, Amartya Sen, vai falar que o desenvolvimento tem por objetivo último, então, melhorar os tipos de vida que os seres humanos estão vivendo. Tanto em teoria, quanto na prática, o desenvolvimento deve ser definido em relação àquilo que os seres humanos podem ser e devem fazer. Tá certo? Da dimensão maior, né, do desenvolvimento, que é
capacitar as pessoas, proporcionar cada vez mais, termos arranjos sociais, modelos de desenvolvimento que possibilitem a expansão das capacidades humanas, né? Aquela concepção medíocre de dar cestas básicas, de só dar cestas básicas, ou então de só atender as carências materiais, ela tem que ser rompida. Não tem espaço, certo? Não deve ter espaço nessas relações globais. Não que não sejam necessárias, não estou aqui me colocando contrárias, mas eu estou criticando quando apenas se para nessas ações, né? Se pensa. Pode passar. Bom, devido ao tempo, eu acho que tem. Pode passar. Eu vou pular algumas partes. Então, eu acho que uma questão fundamental é a gente superar o pessimismo, que não é legal promover a melhoria da qualidade de vida e a valorização da ação cidadã, estão contribuindo também para a constituição de novos atores coletivos e espaços públicos de negociação. Pode passar. Então, as dimensões institucionais que eu falei são os fóruns da sociedade civil, os espaços públicos, pode passar, como a Agenda 21, conferências municipais do meio ambiente, fóruns ambientais, os espaços públicos que devem ser ocupados, os conselhos gestores de políticas públicas, orçamento participativo, audiência pública, esse é o papel da esfera pública, né? Acho que visualizando melhor aí, pode passar. E temos duas vertentes que são importantes, a gente dizer, a vertente neoliberal, de desenvolvimento sustentável, e a vertente democrática. O que seria a neoliberal? É aquela que todas as ações que vão ser empreendidas dependem de quê? Uma transferência, uma desresponsabilização do Estado e jogar as funções sociais na parceria com a sociedade civil, mas no fundo essa parceria se trata de uma desresponsabilização do Estado e uma delegação das funções do Estado para a sociedade executar. Tá certo? Eu acho que isso traz grandes problemas, a gente vai ver por quê. Porque, nesse sentido, a dimensão dos direitos da cidadania são praticamente deteriorados. E a reforma democrática, muito pelo contrário, ela concebe o Estado de baixo para cima, e tem um compromisso aberto com a participação popular. Não só no sentido consultivo, mas também deliberativo, de participar compartilhando responsabilidades. A perspectiva neoliberal se ocupa e fica muito preocupada com a dimensão econômica e pratica políticas econômicas e fiscais que beneficiam os atores conhecidos e tradicionais do desenvolvimento, as empresas multinacionais do sistema financeiro, e são os grandes responsáveis pelo aumento das desigualdades sociais e econômicas. A perspectiva democrática de desenvolvimento sustentável é aquela de privilegia ações locais que vão na direção do favorecimento de práticas de cooperativismo, como a economia solidária, e o fortalecimento dos pequenos e médios produtores, trabalhadores rurais sem terra, trabalhadores informais, todas aquelas categorias socialmente excluídas do modelo perverso de modernização e de crescimento econômico. Tá? Muito bem, qual é a realidade dos municípios? E aí vou passar para a apresentação das experiências. Condições, a deterioração das condições de moradia, da qualidade de vida da cidade, do saneamento básico, violência urbana, contaminação hídrica, atmosférica e sonora, destruição dos recursos naturais e o desemprego. Então, passando a algumas experiências bem sucedidas. Falando um pouco das experiências bem sucedidas. O que seriam bem sucedidas? Trata de parcerias fajutas, entre sociedade civil e Estado. O Estado teve um protagonismo muito importante na relação com a sociedade civil. Todos aqueles critérios estão presentes nessas sustentabilidade. ASMARE, Associação dos Catadores de Papelão e Materiais Reaproveitáveis de Belo Horizonte. Ela foi criada pela Pastoral da Rua em 90 e ela conseguiu inaugurar seu galpão, sede, e nesse mesmo ano ela fechou um convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte, viabilizando a própria manutenção do galpão até que a associação, as atividades econômicas sejam autossustentáveis. Então a ASMARE ainda depende do apoio da Prefeitura, mas ela é administrada pelos catadores de papel e seu objetivo é autossustentável. Qual que é o objetivo disso? O fortalecimento da cidadania, o resgate e a inclusão, tá certo? Desses catadores que vivem em condições precárias,
estamos produzindo um vídeo parecido com o Ilha das Flores, né, com a Força Navarra, mas para passar nas escolas, que é uma das dimensões que a gente trabalha, não é só a conscientização, mas também, e a mobilização, mas também a educação ambiental, que a gente vem desde baixo, certo? E é impressionante a situação crítica desses catadores de lixo. E o que a experiência da SMAE trouxe foi o resgate primeiro, né? Claro, grande contribuição de trazer a um tema importantíssimo, que é o tratamento dos resíduos sólidos, no lixo, e principalmente o resgate da dignidade da cidadania desses catadores que se portam ao perfil, eles rasgam o lixo. Quando o lixo está separadinho, o que eles têm que fazer? Eles rasgam, dão um cabo de vidro, se machucam, e fora o odor insuportável que deve ser, né? E está mexendo com aquele material. Então, no princípio, eles viviam sozinhos, foram, digamos assim, mobilizados pela pastoral de rua, né? E criaram a Associação de Moradores. Catadores. Um depoimento que eu acho muito bonito. Hoje os catadores de papel são respeitados pela sociedade, vivem dignamente e a prefeitura, através do órgão de limpeza urbana, ela entra com os equipamentos, com 3 galpões de triagem, com os contêineres e espalhados na cidade. E esse material todo é coletado nesses contêineres e doado para as associações dos catadores de papel. Esse é o depoimento de uma pessoa do governo, né, da Superintendência de Limpeza Urbana de BH, de Belo Horizonte. O depoimento agora, eu acho, R$ 420 mil por ano para que eles possam se manter, fazendo pagamento de pessoal, uma série de atividades que eles têm que desenvolver e ainda não são autossustentáveis o suficiente para dar de conta sozinho do mercado, né? Na medida que isso for acontecer, a prefeitura ou a secretaria vai se retirando. Então é interessante, né, essas ações de desenvolvimento local contemplam, primeiro, né, uma questão ambiental, que é a separação do lixo, e o resgate da cidadania e a inclusão social. Tá? Aqui eu trouxe algumas fotos, pode passar. Tem 2 depoimentos aqui, mostrando um pouco das mudanças, aliás, dos desafios que ainda faltam ser vencidos pela associação. Quer dizer, ainda muitos deles continuam morando nas ruas, não conseguiram a nossa do local onde trabalho, porque como é que eles fazem? Eles levam o lixo reciclável, o lixo reciclável, reaproveitável aí, e lá várias pessoas, eles têm contato com outras pessoas, então ela vai dizer, eu gosto porque não só em casa a gente recebe visita, no local que a gente trabalha, a gente também recebe visita, né? A outra, a gente está falando do drama que ela passou, né, passa ao morar na rua. Eu já me acostumei, já treinei, não tenho medo. Às vezes eu venho muito cansada, eu sento no caminho, não tenho, e acordado começo a cantar. E eu estou chegando ao meu serviço, senhor, do meu serviço, abro o meu caminho, que eu quero passar, eu tenho fé em Deus, Nossa Senhora, quer dizer, é um depoimento falando aí da importância. E outra aqui, uma outra coisa importante dessa experiência são outras atividades paralelas que servem também que trabalham no resgate da cidadania deles, né, dos catadores. Nós temos as oficinas, as atividades para que eles possam perceber claramente que o problema que eles vivem está relacionado não com a incompetência deles, mas com a realidade que nós vivemos, que é uma questão social. A gente conversa muito sobre isso e diz que quanto mais eles perceberem essa relação, eles vão se autoconhecendo também. Quer dizer, olha a dimensão pedagógica, política dessa experiência, tá certo? Não está só trazendo um provimento material para as pessoas, mas trazendo uma ressignificação do sentido deles na sociedade, mostrando que a situação na qual eles se encontram não é uma situação devido à incompetência deles, muito recorrente, aliás, argumento muito recorrente, né, das perspectivas aí conservadoras, e mostrando que eles têm o direito e devem brigar por esse direito, por participar ativamente dos bens produzidos, bens materiais, econômicos, culturais produzidos pela sociedade. Tá? Aí também está falando bastante, olha aqui o depoimento da Geralda. Eu estou aprendendo, eu acho que eu não tinha oportunidade, que eu não ia aprender mais. Eu achava que eu só tinha que trabalhar para criar meus filhos, que eu não tinha valor nenhum. Hoje eu sei o valor que eu tenho e sei valorizar o outro. Olha só que interessante, né? Esse resgate de dimensão da cidadania. Um outro instituto, o Instituto Dom Fernando, que é uma instituição de caráter socioambiental criado pela Sociedade Goiana de Cultura.
Suas atividades estão voltadas para as populações carentes de forma acentuada no trabalho de educação ambiental, educação formal e não formal, geração de trabalho e renda, cultura e reciclagem de lixo. Hoje agregam-se as atividades do IDF, trabalhos específicos com menores em situação de risco e profissionalização. Dentro da cidade de Goiânia, o IDF atua mais especificamente na região leste, junto com uma população de aproximadamente 1.800 pessoas. Atua também em todo o estado de Goiás. Olha como ela cresceu, né? Criou um NIR, Núcleo Industrial de Reciclagem, que funciona em sistema de cooperativa, a COPRE, tem 60 cooperados, né? E além de outras experiências, como por exemplo o Centro de Educação Profissional, o projeto Meia Ponte com a Escola Circo, onde as crianças, os filhos dos catadores, participam de várias atividades socioeducativas, né? Enquanto os pais trabalham nesse novo empreendimento aí. E também tem um grupo de pessoas que trabalham com a conscientização da educação, da separação do lixo, da coleta seletiva nos bairros. Pode passar. Pode passar. Essa experiência eu acho bárbara. A FUNAP, a Fundação dos Presos, a diminuir suas penas para cá para 3 dias trabalhados. Eles têm direito a um dia de remissão da pena e a se ressocializar através do trabalho. Ela é uma entidade pública e de atividade única, pois atribui para a ressocialização do homem preso melhoria de suas condições de vida através da educação, cultura e oferecendo oportunidade de trabalho remunerado, com remissão de pena, promovendo a produção e a comercialização de produtos fabricados nas penitenciárias. A FUNAP está autorizada por lei a atuar diretamente ou por intermédio de instituições públicas ou privadas, nacionais e internacionais, mediante convênios, contratados ou concessão de auxílios. Como é que atua a FUNAP? Ela, na verdade, consiste no quê? Trabalha primeiro no trabalho penitenciário feminino. Né? Então, o que acontece? O que acontece? Produzem várias coisas dentro da penitenciária, né, que são comercializadas e que também, além dessas oficinas de trabalho, tem também vários outros trabalhos de reinserção social por meio da cultura, da educação, do lazer. Olha esse depoimento. Para mim é muito importante. No dia que eu ganhei ela, está falando do nascimento dessa senhora, da Selma Maia, que teve um filho na cadeia e a perspectiva dela de sair lá no meio do trabalho, né? Trabalho desenvolvido pela FUNAP. Para mim é muito importante. No dia que eu ganhei ela, filhinha, eles falaram que eu ia poder amamentar, eu fiquei muito contente. Eu acho uma boa ficar ao lado dela. Vai doer depois ela vai embora, né? Aí depois dá pra gente esperar e fazer o quê? Pelo menos tanto eu pude ficar com ela, pude divertir com ela, quer dizer, até com isso, né? Devido a essa dimensão, ela pôde sentir aí o próprio nascimento e viver uma perspectiva, né? Tem também várias outras experiências que eu detalhei, pode passando. Tem também a experiência com os homens da penitenciária masculina, onde, por exemplo, eles fizeram. Como é que foi a experiência deles? Eles fizeram uma parceria com o Rotary Club da cidade. O Rotary Club trouxe uma empresa, um fabricante de rodas, cadeira de rodas, e os presos fabricavam, né, produziam as cadeiras de rodas, nesse mesmo esquema da pena, a redução da pena, cada dia 3 dias trabalhados, né, e comercializam e distribuem, distribuem essas cadeiras de rodas com preço mais acessível para as entidades filantrópicas. Muito interessante. Tem o Banco de Alimentos, não sei se vocês conhecem, também foi uma iniciativa do mês de São Paulo, né, uma parceria Senac, com outras instituições, que estão me permitindo que o maior número de pessoas tenham acesso a esses alimentos de qualidade, quantidade suficiente para uma alimentação saudável e equilibrada. Como? Pode passar isso. De que forma? Reaproveitando, distribuindo para entidades filantrópicas, né, fazendo uma campanha, banco, né, de recebimento, onde se recebe os desperdícios, os alimentos que podem ser aproveitados, e esses alimentos, na medida do possível, são repassados para entidades filantrópicas. Também é uma iniciativa bastante interessante. Depois, o Instituto da Pesca, na região do Vale do Ribeira, em Cananéia. Para quem conhece o Vale do Ribeira, ou já ouviu falar, é uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, porém
uma das regiões mais ricas em termos de recursos naturais e mais lindas do Brasil, né, e do mundo. O Mata Atlântica do mundo. Né? Então, nós tivemos quer dizer, está falando, inclusive, da discrepância pela região ser próxima de Curitiba, uma região rica, né, no estado do Paraná, mas que, devido ao modelo de desenvolvimento que foi implantado, entregado lá, o que aconteceu? Aconteceu que, por ser protegido ambientalmente, as populações tradicionais ribeirinhas que vivem ali das atividades tradicionais, né, a pesca, principalmente a pesca, mas a agricultura de subsistência, foram prejudicadas por essa lei de proteção, porque não pode mais tocar em água. Né? E aí trouxe grandes problemas. Também outras medidas, como instalação de usinas nucleares, lá também prejudicaram bastante e comprometeram bastante o desenvolvimento da região. Então, o Instituto da Pesca fez uma parceria com o IBAMA, o governo do Estado de São Paulo, e trouxe pessoas capacitadas para estar avaliando e capacitando ali, buscando alternativas sustentáveis para aquelas populações que vivem séculos ali naquela situação. Então, tem um engajamento, uma relação muito forte com o local, certo? Tem mais pontos? E por último, só como falar do ecoturismo, porque teve uma prática muito interessante no Pará, né, do ecoturismo, e o ecoturismo ele pode ser também pensado de uma outra forma, não só de alavancar lucros, de alcançar lucros, mas uma estratégia que pode ser, aqui pensando no plano de cidade turística, que pode ser associada com outras dimensões, como a educação ambiental, principalmente a sensibilização das gerações do presente, né, principalmente pensando as crianças, adolescentes, para explorar com sustentabilidade, né, e de uma forma adequada aos recursos turísticos da cidade. Também é uma prática muito interessante, por exemplo, pode passar lá no Pará, deu muito certo. Né, então, é claro, a atividade turística ela é muito interessante, por quê? Porque lá no Pará, o que aconteceu? Toda a atividade foi elaborada com uma parceria do Estado, o governo do Estado, com as comunidades. E aí o que aconteceu? Houve uma participação ativa, criou-se um hotel para abrigar ali, um hotel construído pela Prefeitura, mas pela WWF, parceria com a Prefeitura, com recursos para alavancar ali toda a prática do ecoturismo, né, mas de uma forma onde houve um aumento da compreensão dos valores ambientais, houve o respeito ao meio ambiente, houve toda uma preocupação ambiental e social que não comprometesse a exploração predatória dos recursos naturais daquela região. Certo? Bom, eu teria outras experiências aqui para mostrar, mas devido ao tempo eu ficaria por aqui, mas é só para elucidar um pouco da primeira dimensão conceitual que eu falei e coloco à disposição para as perguntas. Espero ter contribuído de uma forma ou de outra para trazer um pouco de esclarecimento sobre esse assunto. Agradeço muito ao Alexandre pela sua brilhante palestra. Ele trouxe muito conteúdo para a gente. É claro que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, né, para estar apresentando as coisas com mais tranquilidade. Mas acho que já valeu a pena. Foi muito bom para todo mundo estar conhecendo as experiências. E também estar sabendo avaliar, né, o que é uma política pública comprometida com a avanço da cidadania e ampliação da esfera pública. Bom, sem demorar muito, acho que vamos abrir para o debate. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode trazer no escrito, pode estar falando oralmente. A gente vai estar dando os brindes também para vocês. Acabamos entregando os brindes para a pessoa mais velha. Hoje nós temos aqui, ganhamos de outra ONG, o Pau Brasil, que é uma arte símbolo do nosso país. Então, eu entendo que poderia ser dado para a pessoa mais nova. Tem que ser dado, porque ela vai ver, ela vai ser realmente, tá? Tem que ser que a pessoa mais nova presente.
está falando que ele vai doar para o CZ e plantar na escola dele. Quem tem uma pergunta, uma indagação? Quem é 45? Olha, interessante. Eu acho que eu falei até por demais. Bem representando essa dimensão que eu falei da participação. Certo? Participação, entendemos não somente a presença da sociedade civil em projetos governamentais, mas compartilhando responsabilidades e principalmente exercendo uma prática um pouco difundida na nossa sociedade, que é o controle social. Tá? Toda vez quando a gente tem recursos públicos em jogo nesse projeto, e a gente está vendo aí os péssimos exemplos, os exemplos deploráveis, não só refiro aos acontecimentos nacionais, mas também a outros acontecimentos em nível local, em outras esferas, de apropriação do bem público, dos recursos públicos, tá? Que é algo que praticamente é algo como se fosse natural por parte de grande parte das nossas lideranças entender o Estado como sendo algo privado, como uma extensão dos seus interesses próprios, como uma extensão dos seus negócios privados. Tá? Então a minha dissertação trabalhou um pouco com os dilemas da participação da sociedade civil, porque existem também significados muito distintos para essa participação, como eu falei. Tá? Existem práticas, por exemplo, que vão desde essa delegação da sociedade civil, né, das atribuições do Estado. Vamos dar um exemplo concreto. Lá na reforma do Estado, quando o governo Fernando Henrique assumiu o governo, ele propôs uma reforma para o Estado brasileiro, tá? Que foi idealizada pelo economista Genônimo Garcia Pereira, e nessa proposta contemplava o seguinte: contemplava a descentralização no sentido da delegação de algumas funções, principalmente funções de serviços sociais, para as chamadas organizações da sociedade civil, ONGs ou CIVs, de interesse público. Qual é o grande problema? Tá certo, muitas entidades filantrópicas exercem um trabalho primoroso no campo da assistência social, dos serviços sociais, mas o perigo se encontra exatamente por quê? Nessa reforma diz o seguinte, que as decisões, o formato, o modelo das políticas públicas fica sendo responsabilidade de quem? Da sociedade civil? Não, do núcleo estratégico do governo, que são os burocratas, os tecnocratas do governo. Tá? Que não, claro, tem grandes contribuições sim no processo de formulação, mas que essas contribuições e essas propostas, ideias, têm que ser disputadas sobre as propostas e ideias da sociedade civil, nos espaços públicos, nos conselhos, no orçamento participativo, na Agenda 21, nos fóruns, etc. Então esse foi o grande problema. Foi muito criticado por isso, essa proposta, porque não contemplava a partida efetiva do poder da sociedade civil, e sim uma desresponsabilização do Estado. Obrigado a isso. Tanto que depois vieram outras propostas, portanto, das críticas, no sentido de inverso, né? Do Estado continuar executando as ações, continuar sendo responsável pelas ações produtivas e pelas políticas públicas, porém, ele só chama a sociedade civil quando é do seu interesse. Você promove a participação quando é do seu interesse, ou promove uma participação regulada também, onde não há partida efetiva do poder, mas muito pelo contrário, uma confirmação, uma ratificação dos interesses do governo. Como? Então, o Estado fala assim, olha, nós temos participação, o poder público fala, nós temos participação, mas na verdade é uma participação que só tem interesses
compartilhadas, certo? Então acho que é isso, esse é o grande perigo, né, que todo militante, todo cidadão tem que tomar no empreendimento dessas ações locais de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Eu acho que essa é a grande contribuição. Tá? Eu estudo os conselhos de gestores municipais. Tem uma pergunta no escrito. Quando uma ONG faz um projeto para a cidade, quem faz o planejamento para que ele seja sustentável? Aí eu vou na esteira da Diana, dos organizadores. O planejamento tem que ser participativo. Né? Eu acho que uma ONG ela pode ser a indutora, não tem problema nenhum no Estado, muito pelo contrário. Eu estudei várias ações em que o Estado acaba sendo indutor do planejamento participativo. É isso que não importa quem esteja induzindo. O que importa é que ele não monopolize ou instrumentalize essa iniciativa. Uma ONG ela pode perfeitamente, é óbvio, é muito saudável em vários países, outros países, né, na Europa, nos Estados Unidos, ou em países em desenvolvimento, né, países periféricos, há ações brilhantes de ONGs que são indutoras, mas que não dão peixe, mas ensinam a pescar, ou induzem para que todos participem da pesca conjuntamente. Então, acho que essa dimensão é importante, né, do compartilhamento das responsabilidades, não importa quem é que esteja induzindo o processo, mas que esteja sempre atento aos princípios da participação, tá? E principalmente da autonomia dos atores, né? E do papel de cada um, deixar muito claro o papel de cada um. A sociedade civil é um, do Estado é outro, das ONGs é outro, entendeu? Então, acho que é importante isso. Né? E como é que ele se transforma em participante sustentável? Quem é que faz esse trabalho sustentável? Eu acho que todos. Né? Todos quando obedecem a esse princípio da autonomia, da participação, né? E da reafirmação dos direitos de cidadania, não aquelas outras dimensões que é meio ruins. Fazendo pergunta. Eu queria saber a sua opinião, Alexandre, se não existe uma contradição entre o desemprego e a questão ambiental. O que se fala que a solução do desemprego é o crescimento econômico, aumentar a produção, só crescimento econômico, aumentar a produção, vai gerar a maior exploração do nosso meio ambiente. Então a gente não está preso, né? A gente tem que estar de forma tradicional no modelo econômico, a gente não está preso nessa contradição entre gerar empregos e preservar o meio ambiente. Esse não é o grande dilema da atualidade? Eu diria, eu vou além da sua definição, eu concordo com você no dilema, mas que tipo de emprego nós temos? Porque aí o desenvolvimento sustentável não é só preocupação em ter boas ou ótimas tecnologias, digamos, ecológicas, chamada tecnologia limpa. Não é só colocar lá filtro nas empresas, mas como eu mostrei em algumas experiências, ser instrumentos de inclusão social e mais, a geração de trabalhos que não obedecem à mesma lógica do capitalismo tradicional e selvagem, que resgata a dimensão da solidariedade no trabalho, da autonomia do trabalhador e que, entrando no conceito de Ignacio Sachs, o Amartya Sen, sejam novos modelos de desenvolvimento que contemplem formas de trabalho cooperativas, solidárias, como exemplos de economia solidária, cooperativa, que o seu modelo de administração contemplem os princípios da solidariedade, do cooperativismo, da autonomia do trabalhador e do desenvolvimento das capacidades humanas e não aquele trabalho nos moldes do capitalismo tradicional, do terrorismo, do fordismo, né, que na verdade serve para alienar o ser humano. Então acho que esse é o grande dilema, pensar articuladamente todas essas questões para não incorrer nos mesmos erros do passado e ficar naquela visão estreita do desenvolvimento sustentável. Vocês puderam perceber que cada uma dessas ações locais que eu apresentei tinha Estado no meio, tinha todos os atores que eu citei e mencionei aqui, mas havia uma dimensão que não passava pelos princípios do modelo tradicional, como eu falei, que eu referi antes, né? Quais sejam? O de ter um interesse lucrativo imediato com aquilo, né? Porque poderia, uma experiência dessa, trazer uma empresa especializada nisso, né? Ir lá empregar os caras, catadores de lixo, mas não foi
que privilegiou essas experiências? A auto-organização. Tá? A auto-organização e criar novas formas de gestão que privilegiam o quê? A democracia, que privilegiam a cooperação, a solidariedade. Tá? Eu acho que esses são os elementos essenciais aí para superar esse